Está no ar o programa Voz do Artista. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma entrevista. No programa de hoje temos a presença de um artista muito simpático que deixa sua marca de alegria por onde passa. E com um currículo impressionante, ele foi pioneiro nos cursos livres de teatro. Recebam com muito carinho o ator e arte educador Fernando Klug. Olá, Klug! Seja muito bem-vindo ao programa Voz do Artista. Oi, Jennifer. Prazerzaço estar aqui com vocês nesse programa, viu? Eureka! Quando você descobriu que se dedicaria à arte e quando ela entrou em sua vida? Então, eu vim de Joinville, eu fazia técnico mecânico lá no nível médio, nunca tinha visto teatro. Lá, aliás, não havia teatro, havia um pouco de literatura, um pouco de artes visuais, mas teatro, nada. E eu fui fazer publicidade, na verdade, antes eu fui para a UFSC, em Floripa, fazer psicologia, fiz um pouco, fiz um novo vestibular para cá, para Curitiba, na Universidade Federal, para publicidade e propaganda. Eu queria ser publicitário, nunca tinha visto teatro na vida, e cheguei aqui, num certo dia eu fui a um cinema, o Cine Astor, e vi um cartaz lá de um filme daqui, chamado Deu a Louca em Vila Velha, com um tal de Rafael Pacheco, que era um ator da época aqui, famoso. Na verdade, o Rafael virou coreógrafo depois, grande pessoa e grande ator. Aí, fiquei empolgado e eu soube por um amigo meu de publicidade, o Nelson, que fazia parte do GRUTA, do Colégio Estadual do Paraná, do grupo de teatro, sob direção do Aloysio Querubim, que foi depois o primeiro presidente do Sindicato dos Artistas aqui, que tinha um curso de teatro lá no Colégio Estadual, e o Rafael Pacheco era professor de interpretação. E eu fui lá, comecei, me empolguei, achei aquilo maravilhoso, nunca tinha sentido na pele, né, fazer teatro. E acabei também indo a um espetáculo no Guairão, como repórter universitário. Na verdade, eu tentei inventar, coloquei um crachazinho, uma carteirinha à base de xerox. Eu e meu amigo, vamos lá entrevistar os atores desse espetáculo no Guairão chamado A Ópera do Malandro, do Chico Buarque, um musical, com o pessoal da TV Tupi, TV Globo, né? TV Tupi na época. E o ator deu 2 convites pra gente, foi maravilhoso. E foi ali que eu comecei a me empolgar mais, né? E fazendo esse curso, durante esse curso de teatro do Colégio Estadual, eu tentei fazer parte de 3, 4 grupos amadores e as peças nunca saíam. Jennifer, nunca saíam essas peças. Dava sempre um problema, eu ia desistir de teatro. Até que eu consegui entrar num grupo e fazer uma peça no Teatro de Bolso, na Praça Rui Barbosa, chamada A Próxima Vítima. Uma peça muito ruim. E eu era mordomo assassino, mas eu fiz sucesso entre os meus amigos, né? Me elogiaram muito e eu fiquei empolgado. Eu lembro que essa peça, a condição do teatro era tão ruim, tinha 3 ou 4 refletores naquele teatro, e tinha a gravação era feita, a sonoplastia feita com um gravador cassete. Não tinha nem caixa de som, era um gravadorzinho cassete. Eu nunca esqueço disso. E dali criei um grupo chamado Octo Vivo, junto com o José Mauro Santos, filho do grande José Maria Santos, grande ator paranaense e brasileiro, né? E com o Nelson de Paulo, que era do Gruta do Colégio Estadual do Paraná. E fomos longo tempo, a década de 80 inteira, com esse grupo, foi um grupo de sucesso. No Teatro Amador, eu sempre fui muito ligado ao Teatro Amador, e nessa época, década de 1980, merece até uma história, viu? Um livro sobre isso, que eu vou escrever ainda. A história do Teatro Amador do Paraná, que na década de 80 assim, era incrível. Em Curitiba tinha mais de 50 grupos atuantes em Teatro Amador. Então, e dali começou a minha carreira. Né? Dali que eu dei aquele start para o teatro. Klug, quais as atividades que você já desenvolveu em paralelo com a sua formação de ator? Perguntinha difícil, hein, Jennifer? Você faz perguntinha difícil, hein? Eu me interessava por tudo. Por tudo. Como teatro amador, no Teatro Amador a gente fazia de tudo, eu me interessava por tudo. Dramaturgia, a gente escrevia, né? Fazia luz, som, atuava, fazia produção. Então, uma escola. Era uma grande escola de Teatro Amador. E, como eu me interessava por tudo, eu fazia curso de tudo. Então, todo curso que surgia, toda palestra que surgia, eu ia, toda peça que eu podia ir, não tinha dinheiro, mas tudo que era mais barato, eu estava lá investindo.
e conheci muitos atores, frequentava a cantina do Guaíra e conversava com todo mundo, atores, bailarinos, músicos, musicistas, né? E todo esse povo, e pessoal de artes visuais. Então eu frequentava galerias, fazia de tudo, né? E fiz muitos cursos na minha formação, e aí seria longo falar, mas eu fiz curso com Antunes Filho, eu fiz curso com Denise Stoklos de mímica, Antunes de direção, né? E fiz cursos com o Melo, né, que foi meu parceiro de trabalho também, Luiz Melo. Eu fiz cursos de cenografia, fiz cursos de sonoplastia, com grandes nomes que vinham para Curitiba, geralmente que estavam temporada no Guaíra e davam oficinas. Fiz muita coisa, então, dramaturgia com a Aymar Labac foi maravilhoso. E por aí eu fui seguindo, né, como ator primeiro, depois como diretor, virei diretor profissional também, e sempre continuando com um pé no teatro amador e um pé no teatro profissional, né? E por aí foi isso que deu origem depois à minha carreira como arte educador, como professor, como formador de atores principalmente. Conta um pouco sobre sua trajetória artística e quais as suas melhores lembranças ao longo de sua carreira. Bem, como eu disse, eu fazia de tudo, né? Todo mundo fazia de tudo. Então, fiz radioteatro também, com o Antônio Carlos Falati, fiz cursos e trabalhei com radioteatro, fiz muita locução, parti para vídeo, né, para televisão, para fazer muito filme com o pessoal da época, o Fernando Severo, o Palito, depois com o Geraldo Pioli, com o Werner Schumann. Foi assim, a gente fazia, cheguei até a fazer Super 8, né? Então, a minha carreira foi bem longa, e então aos poucos meu nome ficou um pouco mais conhecido, e eu fui selecionado para duas produções do Teatro de Comédia do Paraná, né? Grandes produções com viagens pelo país, etc. Então uma grande lembrança que eu tenho é da peça A Vida de Galileu Galilei, do Bertolt Brecht, com direção do fantástico Celso Nunes, que era então o diretor-geral da Unicamp, né? E um grande diretor brasileiro, já havia dirigido a versão de Ecos do Peter Sheffer aqui no Brasil, e com Paulo Outram no papel principal, e um grande elenco, e os técnicos também, fiz cursos com todos eles, né? E então eu fiz parte desse espetáculo, que foi maravilhoso. Viajamos o sul e sudeste inteiro, né? Não fomos para frente, mas para cima, né? Interior do Paraná, e também As Bruxas de Salem, com a direção do fantástico Marcelo Marchioro, que Deus o tenha, e um grande diretor, texto do Arthur Miller, né? Um grande texto do Arthur Miller. E então fiz esses dois espetáculos e vários outros. Continuava no Teatro Amador, fazendo um trabalho com o meu grupo que chamava Acto Vivo. E esse meu interesse por teatro, por tudo, foi me levando aos poucos a dar curso também. Eu queria passar meu conhecimento, eu anotava muito. No curso, desde o curso eu anotava muito, Stanislavski, Brecht, tudo que eu aprendia dos cursos eu anotava, guardava e queria repassar para alguém. Eu não sabia que eu queria ser professor ainda, eu tinha essa só vontade de repassar. Aí eu fui convidado para dirigir o primeiro núcleo de teatro da Universidade Federal do Paraná. Primeiro núcleo que havia grupos de teatro lá dentro, mas núcleo de teatro não havia. Então, em 1988, eu fui convidado a dirigir esse grupo, esse núcleo com todos os estudantes, e fazíamos muitas atividades, muitos encontros, diálogos, e acabamos, em 1989, convidados para abrir com o Burrei, uma peça do Alfredo Jarry, que eu havia dirigido, para abrir o segundo Festival Nacional de Teatro Universitário de Blumenau, que era o maior festival, e foi incrível. Assim, a gente estreou, foi de agrado geral, assim, até teve uma matéria que dizia: o Bu estreia e agrada gregos e troianos. Então foi muito legal, e fiquei um bom tempo dirigindo esse núcleo. Tive que sair depois, até para trabalhar, né, em espetáculos, etc. E em 1990 comecei minha relação com a Fundação Cultural de Curitiba, dando cursos também, cursos livres. Eu fui o primeiro, pelo menos saiu na Gazeta do Povo uma vez, né, que eu era o primeiro profissional a dar cursos livres de teatro em Curitiba, não vinculados a escolas ou a entidades. A dar curso ali, lá bancar o curso, divulgar e bancar um curso. E esse curso que eu dava lá era um curso chamado Teatro, o que é isso?
Porque eu sabia que muita gente dizia que gostava de teatro e queria fazer teatro. Mas não fazia porque não queria fazer parte, não queria fazer uma peça de teatro, queria conhecer. Então era um curso de 8 semanas, em que eu dava vários exercícios e falávamos muito de teatro, levava as pessoas a espetáculos, sempre levei os alunos muito a espetáculos, eu acho importantíssimo, né? Esse meu diálogo com os produtores foi sempre muito fácil, muito rápido, né? E esse curso fez um sucesso. Daí que saiu o Leandro Daniel e algumas outras pessoas, muitas que não são de teatro, e eu descobri o quanto que o teatro poderia fazer bem, não só como a montagem de espetáculo, mas a pessoa fazer exercícios de teatro. Então foi muito legal. Eu dirigi mais de 70 espetáculos como diretor, geralmente ligados aos meus núcleos de teatro, né? Depois da UFPE, que foi o Colégio Terceiro Milênio, o Colégio Dom Bosco, 12, 15 anos dirigindo esses núcleos. No Teatro Novelas Curitibanas, o primeiro núcleo de teatro do Teatro Novelas Curitibanas. Fizemos lá um espetáculo maravilhoso, que eu lembro chamado O Despertar da Primavera, do Franco Vedequino, uma tragédia adolescente, coisa fantástica. E muitos cursos em muitos lugares da Fundação Cultural, e acabei depois trabalhando no Teatro Barragão em Cena, o primeiro projeto do teatro, do Companhia do Abração, né, o projeto Teatro Amador eu criei junto com a Letícia e a Fabiana na Companhia do Abração, estava começando a companhia, dei alguns cursos lá, depois Teatro Barracão em Cena, teatro... e meus cursos particulares, né, com parceria com a FALEC, a Faculdade Leocádio Corrêa. Eu coordenei na Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, durante 4 anos, o núcleo teatral. Eu coordenei vários professores lá e foi 4 anos muito produtivos, muito legais, mais como administrador, também dirigi espetáculos, também dei curso lá, mas foi mais como administrador. A partir daí eu comecei a dar curso para a prévia da Unespar, que era a FAP na época. Comecei a dar meus cursos aprovavam muito, sempre aprovaram 85% de média, e há quase 20 anos isso acontece. E cursos também para preparar pessoas para o teste do SATED, para o teste profissionalizante do sindicato dos artistas, né, para ator. Depois comecei a trabalhar com cantores, trabalhar com vídeo, cinema, dar cursos de vídeo e cinema, e por fim também um pouco de oratória e expressão pessoal em vídeo também. Ultimamente tenho trabalhado mais com isso, mas nunca larguei o teatro, e a minha carreira como ator foi um pouquinho menos, né? Mas enfim, uma lembrança foi muito legal como ator, foi uma crítica maravilhosa que eu tive num festival de teatro de Curitiba. Eu fazia a peça Repetição do Flávio de Souza, que era do Castelo Rá-Tim-Bum, um autor conhecido, e o Flávio acabou vindo morar em Curitiba, ficamos amigos inclusive, fiz cursos de dramaturgia com ele também, e eu fiz essa peça, dirigi e fiz com 2 amigos, né? E andando pela rua no Festival de Teatro lá, fiz a peça, eu descobri, uma pessoa veio falar, você viu você na Folha de São Paulo, Fernando? Eu falei, não. É que o crítico danadinho, chamado Nelson de Sá, ele era terrível. Ele me teceu elogios assim, nossa, muito elogio, assim, pela minha atuação nesse espetáculo. Então eu fiquei feliz, eu nem sabia que tinha ido um crítico lá. Então, para um ator isso é maravilhoso, né? E teve só vou contar mais uma lembrança do espetáculo As Bruxas de Salem. Eu lembro que depois de um tempo de espetáculo, de temporada no Goiânia, o diretor me chamou, o Marcelo me chamou. O Marcelo às vezes era muito chato. Ele me chamou e me deu uma lavada, porque falou que eu estava exagerando no meu personagem. Eu fazia um idoso de 70 e poucos anos, 80 anos. Então, eu sempre gostei de personagens de construção, né, de construção física. Sempre gostei de dar isso para os atores. Construção física de personagem. E esse personagem... O Marcelo me chamou ali na boca do Guarini depois do espetáculo para falar que eu tinha que parar com isso, que eu estava muito exagerado, não sei o que. Nesse esporro todo que ele tava, eu estava para baixo já, né? E passa o Paulo Gorgulho. Quem era Paulo Gorgulho? Era o ator da TV Tupi, ou TV Record, era da novela Pantanal. Ele era do Jaimão Jardim, né? Ele estava em voga, era o cara da televisão, o ator, e ele saía do Guairinha, lá dos camarins, eu cumprimentar o pessoal, tinha visto o espetáculo, e quando eu estava saindo do Guairinha, no final do corredor ali, alguém me chamou, Fernando, vem cá, alguém quer falar com você. Mas chegou, era o Paulo Gorgulho, e ele falou assim, cara, você é o ator que fez aquele velho? Cara, eu achava que era um velho, eu não acredito que é você. E me teceu, meu ego ficou assim, eu, Marcelo, ali ouvindo, ouvindo aquilo, me vinguei, hoje eu me vinguei. Eu não aconselho isso, né? O Marcelo era um grande diretor, né? Às vezes tinha essas coisas de
de diretor, né, a concepção dele. Mas foi uma lembrança maravilhosa. Fiz um monólogo todo improvisado, chamado Escutas a Ninguém, baseado na obra do Wilhelm Reich, né, para o primeiro simpósio brasileiro de terapias corporais. E eu fui lá e abri esse simpósio a convite de um amigo. Eu nunca tinha feito improviso. E era uma peça, era lindíssimo esse texto, né? Eu fiz uma adaptação do texto do Reich. E ao final, eu fui aplaudido durante... Puxa, perdi o tempo, assim, uns 2, 3 minutos em pé pelo pessoal. Então, esse tipo de coisa, claro que é uma lembrança boa, né? São coisas maravilhosas. E claro, lembranças como diretor e como professor são as carreiras, são inúmeras que eu tenho, da minha alegria de ver a garotada fazer o espetáculo e depois do terceiro dia tá dominando aquele espetáculo e começar a me ensinar e me ensinar e me ensinar sobre atuação. Então isso são lembranças, nossa, muito grandes. Compartilhe conosco sobre o projeto de humanização hospitalar, o MedClown, e como as técnicas de palhaçaria trouxeram mais alegria para as pessoas. Em 2009, eu fui convidado pela Patrícia Folli, uma psicóloga com a qual eu tinha trabalhado voluntariamente num grupo chamado Loucos por Teatro, que era um grupo de psicólogos e asas da rede pública municipal, que a gente levava um espetáculo O Alienista e uma conversa aos manicômios, aos hospitais psiquiátricos, para falar sobre essa luta antimanicomial, né? Para mudar o tratamento com as pessoas com problemas mentais. E a Patrícia, ela me chamou para trabalhar com ela na Positivo, para um projeto chamado MedClown, que é da professora Léa, depois professora Maria Beatriz, que na medicina era um projeto para humanizar o ambiente hospitalar. Humanizar o estudante de medicina, para ele ficar menos frio, né? Porque a tendência é ir ficando frio com o tempo, né? Até pela responsabilidade, principalmente os cirurgiões. Então era para dar para essa garotada uma noção de palhaçaria, tipo Doutores Alegria, né? Que tem um trabalho maravilhoso no Brasil, né, em relação a hospitais, para humanizar o ambiente para humanizar o ambiente hospitalar, né? Fazer com que esse ambiente se torne um ambiente de vida, porque ele cheira a morte, né? Ele cheira a sofrimento sempre. Então, basicamente, fiquei lá durante 11 anos nesse trabalho, porque eu já tinha um preparo de clown com a Ângela de Castro, um curso de clown que eu fiz, e depois com o Ringo, um clown argentino. A Ângela veio da Inglaterra, né, mora na Inglaterra, e eu não sabia sobre clown, eu dava um pouco de exercício de teatro, e depois fui aplicando técnicas da Ângela, e fui me apaixonando pela palhaçaria. Me apaixonando por essa coisa de tirar de você um personagem que é seu, que não é um personagem externo, né? Para dar um exemplo, o Charlie Chaplin, né? O Carlitos, é um clown do Chaplin. Ele conta na história dele que ele entrou num camarim uma vez fazer um teste e de repente colocou aquilo lá e saiu o Carlitos. Então, essa figura do clown serve para a gente buscar o ridículo nosso, né? É muito útil para todo mundo. Para quem quer fazer, quem quer ser orador, quem quer ser ator, quem quer ser, bem, pessoa, né? Para se perdoar, para explorar o seu ridículo, para mostrar como a vida é risível, né? Foi muito bom. Que história é essa, Klug? Como surgiu a ideia de dar cursos de interpretação para cantores e quais as técnicas você utiliza nesse processo? Bom, o curso de interpretação para cantores, ele surgiu, minha mãe cantava na igreja. Né? Eu pouco cantava, mas eu sempre fui afinado, etc. E até como ator eu cantei em um outro espetáculo, mas não cantor profissional. Aliás, nunca quis ser cantor profissional. É uma carreira bastante difícil e um trabalho técnico incansável, né? O tempo todo. A gente não sabe o quanto, né? Depois que descobre, quando faz. Eu tinha feito um curso de interpretação para cantores numa dessas oficinas de música de Curitiba com o Zé Luiz Maziotti, o grande Zé Luiz Maziotti. Fiz 2 vezes o curso com ele e depois continuei fazendo cursos com outras pessoas, com a Bia Góes, vários cursos para cantores. E eu comecei a dar, falei, eu vou dar curso. Em 2013, falei, vou dar um curso para cantores. Vamos ver qual é. Eu sempre gostei de me arriscar, né? Sempre gostei de explorar territórios que eu não conhecia direito. Comecei lá no canal da música, numa parceria.
aplicando técnicas de teatro para os cantores entenderem melhor a letra da música. Eu colocava só o texto para elas me declamarem o texto, falarem o texto da música, MPB geralmente, né? E também como se comportar no palco. Eu sabia que muitos ficavam nervosos no palco, não conseguiam encarar a plateia, ficavam olhando para o microfone, olhavam para qualquer lugar, não faziam contato com a plateia. Comecei com esses elementos. Fizemos uma performance chamada A Benção Vinícius, para o Vinícius de Moraes, foi bem bonita. Mas aí eu comecei a dar outros cursos e fui percebendo que eu tinha que ter cursos, exercícios para cantores específicos. E comecei como eu comecei a fazer curso com o grande Ivan Moraes também, do Núcleo de Ópera de Curitiba, aulas de técnica vocal para ópera, né, para o canto de ópera. Eu comecei a perceber coisas, exercícios, diferenças do ator para o cantor, que são muito grandes às vezes, né? O cantor é muito preocupado com o material vocal, o corpo, seu corpo vocal, né? Sua estrutura, sua arquitetura vocal no corpo, e não pode perder esse controle. Então, às vezes, o cantor fica preso, enrijecido na comunicação pessoal, porque não consegue soltar o corpo, muitas vezes, por esse medo de perder o controle da vocalidade, né? Do canto. E também percebi que o exercício do texto não era tão importante, porque cantar não é o texto que você fala, é o texto, a melodia, o acompanhamento, é tudo junto, é uma coisa só. Então eu comecei a criar um exercício chamado de texto salmodiado, que é meio cantado, meio falado, e diversos exercícios. Foi maravilhoso essa minha evolução durante o curso, sabe? Os cursos. E maravilhoso, eu tenho vontade de dar um curso de novo desse agora, porque é incrível você estar ali vendo as pessoas cantarem, sabe? Vendo as pessoas cantarem, desenvolverem, é lindo, adoro. Você faz parte da formação de atores como Leandro Daniel, Simone Spolador, Dig Dutra, entre outros. Qual o peso dessa responsabilidade para você? Bom, você pergunta sobre o Leandro, um dos maiores atores de composição que eu conheço no Brasil, a Dig, que fez lá muito Zorra Total, né? E uma grande atriz, são pessoas maravilhosas. A Simoninha fez curso comigo durante um ano no Teatro Novelas Curitibanas, e olha a grande atriz que ela é. Não é minha responsabilidade a carreira deles, eles são fantásticos, é deles, né? Eu ajudei, eu fiz uma ponte. O que eu tenho, assim, a responsabilidade com o teatro e com o ensino assim, o teatro nem sempre é bom, depende de como é ensinado, né? Você ensina liberdade, né? Você ensina liberdade e tem também a libertinagem, você ensina o poder de comunicar-se, o poder que o ator precisa de conquistar o outro, de seduzir o outro. Isso pode ser usado para o mal também. Então, a ética está sempre muito presente no ensino de teatro, né? Você precisa fazer isso com ética. Então, eu sempre quis dar um território de criatividade, fazer meus alunos participarem do teatro, verem artes visuais, verem cinema. Cinema, aliás, é fantástico, né? E, assim, executarem teatro, escreverem comigo, fazerem iluminação, fazerem sonoplastia, participarem. Então é isso esse é o meu grande orgulho e minha responsabilidade com o teatro. E tem uma frase do Maurice Béjart, título de um livro dele, o título do livro é Um Instante na Vida do Outro. E eu peguei essa frase para colocar: teatro é um instante na vida do outro. Por quê? Na minha concepção, ensinar teatro é ensinar você a olhar para o outro e não para você. Você olha para você. Você é importante? É. Mas o ator é invisível, como disse Oishi Oida, né? o ator japonês. O ator é ser invisível. Você deve mostrar o outro, é o outro que interessa, não é você, né? O outro é o público, você precisa fazer para ele. O outro é o autor, o dramaturgo, você precisa fazer a partir dele. O outro é o diretor, que está ali tendo uma concepção do espetáculo. O outro é o seu personagem. Então, o teatro ensina você a olhar para o outro. Então, isso... Desculpe.
eu até me emociono um pouco porque eu acho que a grande coisa que nós precisamos nesse mundo hoje. Além de fazer teatro e ensinar, você já foi diversas vezes jurado do Troféu Gralha Azul. Qual a sua motivação em participar desse evento tão renomado? O teatro, eu sempre gostei de tudo no teatro, como eu falei. Então, naturalmente, eu sempre gostei de escrever também. Escrevi alguns textos, né? E sempre escrevo alguns ensaios sobre teatro, sobre ator. Sempre escrevi. E o Gralha Azul foi meio que uma consequência disso. Eu já tinha um certo nome, eu já escrevia para o Jornal do Estado, porque Curitiba teve um crítico chamado Aramis Milach, famosíssimo aqui na época em que eu cheguei. Depois a Celina Alvetti, a grande Celina Alvetti, que é jornalista do Correio de Notícias na época. E daí, depois ficou um vazio. Eu comecei a escrever sobre teatro e usar um espaço no Jornal do Estado sobre teatro, e via peças e não me encantava fazer a crítica ruim da peça, das coisas ruins. Me encantava falar de alguns problemas que eu achava com um olhar de crítico, mas é um olhar, né? Não pode ser tomado como lei, claro. E ressaltava os pontos bons do espetáculo, e a minha intenção, escrevendo, era levar público ao teatro. Essa sempre foi a minha ideia, levar as pessoas a assistirem. E eu me encantei. A primeira peça do Alexandre Nero, eu fui o primeiro crítico, e isso ele me falou, eu fiquei muito feliz com isso, né, de ter feito essa primeira crítica, e de tantos outros. Então, eu convivi muito com a classe, mesmo sendo professor, e não sendo tanto ator mais ou diretor. Eu sempre convivi muito com os colegas da classe, com os produtores. Então, eu fazia sempre essa crítica. Depois, eu fui do Jornal do Estado, eu comecei a fazer praticamente todos os festivais de teatro de Curitiba, todos os festivais de teatro eu fui crítico, né? Fazia as críticas dos espetáculos e do festival, até hoje, sempre fiz. E os Gralha, as outras 5 vezes que eu fui jurado do Gralha, foram consequência disso, né? O que é melhor do que você ser jurado e poder assistir 100 espetáculos daqui, do Paraná, principalmente de Curitiba, né? Por ano, fora os festivais de teatro. Então eu assisti muito espetáculo. E eu agradeço muito ao Prêmio Gralha Azul. Nunca tive intenção, como jurado de Gralha, de premiar quem é melhor, porque em arte eu acho que não existe quem é melhor. E por mim, eu premiava 5, 10 espetáculos que mereciam muitos serviços, e não 1 ou 2. Você recebeu o prêmio Reconhecimento pela Trajetória da Secretaria de Comunicação e Cultura do Paraná. O que significou isso para sua carreira? Então, sobre esse prêmio Trajetórias, eu acho que foi uma premiação pessoal muito importante. Em 2020 foi esse prêmio, final de 2020, prêmio por reconhecimento à minha trajetória como arte educador. Porque eu me descobri arte educador depois de algum tempo, né? Aquela pessoa que não está fazendo arte educação porque faltou trabalho na área artística e foi lá e dar um curso. Não, eu fui fazer por acreditar nisso e cada vez fui me apaixonando mais. Eu não sabia que era arte educadora até certo momento da minha vida. Mas, quando eu fui mandar material para esse prêmio, em reconhecimento à trajetória, eu fui juntando meu material e comecei realmente a ver tudo que eu tinha feito e o âmbito do que eu tinha feito, não só ensinando, não só atuando, mas buscando todas as áreas, né? Promovendo a cultura, promovendo a arte e educação, escrevendo. Então, eu me senti muito feliz com esse prêmio. Eu já estava feliz uma vez que eu fui reconhecido, quando em 2012 houve um evento da Fundação Cultural chamado Caminhos para a Formação do Ator na cidade de Curitiba. E eu fui chamado, uns 8 profissionais chamados para falar sobre essa formação do ator, lá no Teatro Paiol. Então, só que agora, esse reconhecimento é como se fosse assim um notório saber, sabe, um carimbo da Secretaria de Cultura, é um carimbo sobre o meu trabalho, sabe? É muito importante para mim. Espero que isso dê alguns frutos, me ajude, né? Em geral, Klug, os artistas têm suas preferências em artes, mas por qual delas o seu coração palpita mais? Bom, vamos lá, você pergunta de preferências estéticas. Sim, tem toda a razão, cada um tem as suas preferências estéticas.
e cada um inclusive ensina de acordo com as suas preferências estéticas, né? Você pega aí um Antunes Filho, um Gerald Thomas, eles vão ensinar teatro de acordo com as suas preferências estéticas, né? Eles têm um caminho, e eu aos poucos fui criando um caminho também, mas as minhas preferências como artista, como diretor, como ator, primeiro, eu adoro ver atores que fazem composição física de papel. Composição física é quando você não vê o ator ali, você vê o personagem, você vê outra pessoa. Eu amo isso, adoro. Também adoro as artes essenciais. O que eu chamo de artes essenciais? O teatro da Denise Stoklos, que ela fazia, que era o teatro essencial, a mímica é uma arte essencial, faz você ver o que não está ali, que é o que define teatro, né? Ir para ver o que não está ali. A mímica tem isso. O desenho animado, com as suas elipses, os seus saltos, tem isso. O que mais? Deixa eu ver. A mágica. A mágica é fantástica, porque para mim a arte tem que ser mágica. O teatro de bonecos e de formas animadas. Aliás, tem um cara chamado Sérgio Mercúrio que vocês precisam conhecer. Um argentino. Então, todo teatro de formas animadas é um lugar onde o ator desloca seu ego para a máscara, né? Desloca o seu ego para um outro. E é fantástico, tem magia, né? Então, o clown é outro tipo de arte que eu acho fantástica, porque pela profundidade com que fala dos humores humanos, com que revela, profundidade com que revela, né? Então, o cinema como arte em geral, a poesia, a literatura, mas a poesia, que é a arte da palavra, e de como pegar a palavra e ela ser uma coisa forte, uma imagética, sabe? A música, bem, enfim, é por aí que eu me movo, pelo mistério. Quais as situações mais curiosas e até mesmo engraçadas que você vivenciou em sua carreira? A primeira é quando eu fazia em 87. A História de Muitos Amores, que era uma comédia com um grande elenco, foi super premiada aqui em Curitiba, e nós viajávamos pelo interior do Paraná com essa comédia. E as pessoas riam muito, né? Claro, é uma comédia lírica sobre o circo, mas muito linda, com um elenco maravilhoso, e direção da Fátima Ortiz. Era uma coprodução do Teatro Guaíra. Nessa comédia a gente foi para um lugar, uma cidade muito pequena, e nas cidades pequenas que não tinham teatro, ou se apresentava no salão da igreja, ou se apresentava, claro, colocava-se uma luz lá, uma iluminação, ou se apresentava num CTG, num Centro de Tradições Gaúchas, num cinema, e daí tinha que se adaptar, né? É uma grande aprendizagem você ter que adaptar teu espetáculo, tirar pedaços do cenário, diminuir distâncias ou aumentar distâncias, enfim, nessas viagens. E estávamos lá no CTG, era um sábado, eu lembro, e dia de missa, não tinha ninguém na plateia. Acho que estavam na missa. E tinha, acho que 5, 6 pessoas. Aquela plateia com aquelas cadeiras de madeira lá embaixo, a gente apresentando a comédia e ninguém ria. Ninguém ria, ninguém dava um pio. Eu acho que eles achavam que aquilo era de verdade, ou que não podiam rir, alguma coisa assim. A gente ficava pensando o que acontecia. Bom, enfim, num certo momento lá, depois de uma meia hora de espetáculo, uma menininha riu, mas a mãe dela, paf, bateu na mão dela na hora. Daí a gente entendeu que eles estavam levando muito a sério a comédia. E, durante esse espetáculo, caiu a luz, no meio de uma cena minha. Caiu, daí, o que nós fazemos agora? A gente falava um pro outro lá no palco, né, sem o público ouvir. Tá, quando voltar a gente começa de novo. Voltou a luz e começou a cena de novo. Caiu a luz. O que a gente faz? De novo. Voltou a luz, fizemos de novo, mas aí continuou. Aí a gente foi ia para as coxias, né, para os cantos do palco, do teatro, fora da vista da plateia, né, as coxias. E daí a gente falava assim, começou a fazer um por outro, um elenco, eu era o novo do elenco, mas o pessoal muito gabaritado e com muito tempo de carreira. Falei assim, o que quer dizer? Vamos fazer uma redução da peça. A gente fazia isso às vezes em certas cidades, quando estava muito difícil o negócio, a gente pulava alguns trechos do espetáculo, não é só a gente que fazia isso não, pulava um trechinho ou outro para acabar mais rápido e almoçar lá no restaurante que a prefeitura tinha pago pra gente. Em 89, na vida de Galileu Galilei, no Guairinha, a gente apresentando o espetáculo de 3 horas de duração, o Paulo Otran arrasando, como sempre, né? E fazia uma cena com a Marli, se eu não me engano, que fazia a filha dele, e uma cena dramática do Galileu. De repente, no cenário, entra pela porta
um senhor de terno, um vigilante do Teatro Guaíra, um porteiro do Teatro Guaíra, de terno, estava bêbado, olhou para o Paulo Autran e falou assim: boa noite, professor. Alguma coisa assim. O Paulo Autran parou, a plateia ficou parada, pois esse senhor desce pela plateia e vai embora até a saída da plateia. E o Paulo Autran ficou só olhando ali, com aquele jeito de Paulo Autran, e falou assim: boa noite. E a plateia se rachou de rir. Olhou para a filha dele na peça e falou assim: então, vamos voltar a fazer a cena? E assim foi, a plateia assim aplaudiu de pé essa reação, essa improvisação do Paulo Autran. Essas coisas acontecem. Atores esquecer de objetos para entrar em cena, atores esquecer fala, ter que improvisar. Tem tanta situação interessante, mas essas aí fica só para registro. Imagine que você acabou de entrar na plateia mágica de um teatro e tem a oportunidade de assistir a uma peça da história. Qual espetáculo você assistiria e por quê? No começo do século XX, em Moscou, assistindo a qualquer peça do Konstantin Stanislavski, e ele como ator. E também ele como diretor, naturalmente. Aquele monstro, essa pessoa maravilhosa que deve ter sido o Konstantin Stanislavski. E num tempo em que as peças duravam 4, 5 horas tranquilamente, porque o tempo era outro, né? Era um outro tempo de vida. E outro lugar era em Paris, em 1985, claro, no Mahabharata, ou Mahabharata, que é um poema extraído de um livro hindu, né, de um livro sagrado hindu, um poema o mais longo poema épico da história que se conhece, eu acho que 15 vezes mais longo que a Bíblia, para você ter uma ideia. E Peter Brook levou 15 anos para formular esse espetáculo com seu elenco formado de atores de várias nações e várias etnias. E Peter Brook é Peter Brook, né? Seria fantástico. Klug, a Voz Artista trouxe duas pessoas que desejam mandar uma mensagem especial para você. Oi, gente, eu sou Luiz Andrioli, sou escritor, jornalista e diretor da Prosa Nova e do Rutec. Estou aqui para dar o depoimento para vocês sobre o Fernando Klug, meu amigo para a base de mais de 30 anos. Ele foi meu professor, diretor de teatro, época de grupo de teatro amador, quando eu tinha 13, 14, 15 anos, e uma pessoa muito generosa, e me apresentou muita coisa da vida cultural, ao teatro, logicamente, aos bons filmes, literatura, música, bons cursos, né? Então, além de um diretor de teatro, uma pessoa que apresentava muita coisa legal, né? Nos apresentava para artistas, para grupos de teatro, nos levava para ver muitas peças, né? Ele também me colocou em contato com muita coisa legal da literatura. Eu reconheço muito, muito mesmo o trabalho e a importância do Fernando como arte educador para mim e certamente para centenas de pessoas que passaram pela trajetória dele nos últimos 30, 35 anos que ele tem de trajetória. Olá, boa tarde, eu sou a Artistas de Rocha. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o Fernando Klug. É uma pessoa incrível que eu conheci no meio artístico. Ele fez alguns treinamentos comigo na pré-banca, né? Então eu aprendi muito com ele sobre atuação, sobre algumas técnicas, algumas dicas também, né? E eu acredito que o Fernando tem muito a contribuir com tudo na cultura aqui de Curitiba. Ele já foi em alguns eventos, né, também, que eu sempre convido, né, o pessoal do meio. Trabalho com stand-up comedy, então eu convidei ele e ele estava lá na plateia e deu feedbacks também, a gente conversou um pouquinho. Então o Fernando é uma pessoa muito ativa, né, nessa parte de incentivo, de estar dando dicas, de motivar, né? E é isso, uma pessoa essencial para o meio da arte e uma admiração total que eu tenho por ele. Jennifer, surpresa, hein, você trazer essas pessoas. Onde é que você achou elas, hein? É emocionante ouvir, ver isso. É emocionante. Quem é do teatro tem um jeito diferente e muito especial de desejar sorte para os outros. Então, Klug, te desejamos muita merda e sucesso para você. E então desejo a você também, e parabéns a esse programa, parabéns
É muito importante o que você faz, muito importante. Então, parabéns, merda, quebre o braço, como diria, quebra a perna, né? E essas coisas que a gente fala no teatro, muitas felicidades. E a você que me ouviu, que me viu aqui, faça contato. Agradecemos aos nossos parceiros Isa Maia, Missara Semijoias e Espaço Clarete Nunes pelo look de hoje. Um beijo, coach, e até semana que vem.